meu nome é Letícia Emanuele Tarcheski e eu vou apresentar sobre análise estratigráfica dos depósitos glaciais e pós-glaciais neopaleozoicos em sondagens rasas na Bacia do Paraná. O meu professor e orientador é o Fernando Farias Wesley. O objetivo do trabalho é estudar poços da CPRM, fazer correlações e definir associações de faces a fim de entender os ambientes deposicionais do Proterozoico superior na Bacia do Paraná. A área de estudo é no sudoeste de Santa Catarina, próxima à cidade de Criciúma. No mapa ao lado, o retângulo em vermelho é a área de estudo e os alfinetes em vermelho são os poços que foram estudados. Materiais e métodos. Inicialmente foi feita a pesquisa bibliográfica, então foi estudado sobre a Bacia do Paraná, o Grupo Itararé, a formação Rio Bonito, sobre sistemas deposicionais costeiros, amarinhos rasos, sobre estratigrafia de sequências. A aquisição de dados, então os dados foram de testemunhos e perfis de poços da CPRM, que foram criados durante um processo de pesquisa para carvão nessa região de Criciúma, nos anos de 70 a 80. Então, ali ao lado à esquerda tem o modelo da descrição dos poços. Então, em cima tem um cabeçalho com informações do poço e depois tem a descrição da rocha junto com o perfil de raios gama. Terceiro foi a digitalização dos perfis estratigráficos. Então, foram criadas colunas estratigráficas a partir do software Adobe Illustrator. E essas colunas estratigráficas, elas foram criadas para uma padronização e ajuste dos perfis colunares, de forma que as faces escritas e o agrupamento dessas faces fosse mais fácil, fosse com uma visualização melhor. A quarta parte é a definição de faces. Então, essas informações obtidas com as descrições dos testemunhos, elas foram organizadas e interpretadas em tabelas, e depois essas faces foram agrupadas em associações de faces, de acordo com o que foi estudado na literatura. E por último, a correlação estratigráfica. Então, tem os perfis de raios gama dos poços foram digitalizados a partir do programa Gauss Digitalizer, e esses perfis de raios gama eles têm relação com a quantidade de argila nas unidades. Então, é mais fácil visualizar as mudanças verticais e laterais nos sistemas deposicionais, facilitando o mapeamento de extensão e continuidade das camadas. E com isso, reconhecer e agrupar os tratos de sistemas. Como resultado, foi um total de 16 colunas estratigráficas, 36 faces estabelecidas, tabelas de faces, tabelas de associação de faces e correlação estratigráfica. Essa figura à esquerda mostra o modelo dos perfis de poços obtidos na pesquisa. Então, os perfis de poços criados foram nesse modelo. Então, tem a coluna estratigráfica, os perfis de raios gama digitalizado, uma coluna sobre estruturas deposicionais, uma coluna sobre estruturas pós-deposicionais e, por último, uma coluna de associação de faces. Como resultado também, a tabela de faces. Então, as faces foram organizadas com uma sigla, uma descrição, as estruturas presentes, o processo que criou essa face e a associação de faces que essa face pertence. A associação de faces, então, foram 4 associações, 4 ambientes: o marinho, glácio marinho, marinho profundo, fluvial, deltaico, praia e ilha barreira. Então, as faces separadas, elas foram agrupadas de acordo com o ambiente deposicional que forma ela. E por último, a correlação estratigráfica. Então, aqui tem todos os poços que foram estudados, juntamente com o perfil de raios gama deles, e aqui foi feita a correlação estratigráfica conforme o que foi estudado sobre estratigrafia de sequências. E como discussão, foi possível estudar o Grupo Itararé e a formação Rio Bonito, relacionar estratigraficamente os ambientes deposicionais da época, adquirir assim experiência em estratigrafia de sequências e nos softwares usados na área, e como limitação com relação à interpretação dos poços, no sentido de não foi possível analisar a rocha, então o trabalho foi feito em cima de uma descrição de rocha feita por outra pessoa, o que limitou a divisão de faces. Em trabalhos habituais de estratigrafia de sequências, o número de faces é em torno de 15,
O meu trabalho ficou com 36 faces, pois foi difícil distinguir, separar se as faces poderiam ser consideradas as mesmas ou não, por conta de não poder ter olhado a rocha. E como conclusão, então, foi possível reconhecer uma associação de faces que vai abranger tanto de tratos de sistemas deposicionais, desde marinhos relativamente profundos até fluvideltaicos, e os resultados também mostram o potencial de se reexaminar dados antigos e de domínio público sob enfoques mais modernos, de sedimentologia, estratigrafia e tratos de sistemas deposicionais. E aqui são as referências da minha apresentação. Muito obrigada.